Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e estou aqui com o Osmar, com a Kátia e com o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos, Kátia, Adriano, Guilherme, você que nos acompanha, querido amigo ouvinte, é uma grande alegria chegarmos novamente até você para mais esses momentos de reflexão sobre o Espiritismo. Olá, Adriano, olá, Guilherme, Osmar, e olá a todos os nossos ouvintes aí que nos acompanham nesse podcast. E vamos lá para mais 30 minutos de assuntos interessantes aí para trocar com vocês. Olá, os companheiros de canal, olá a todos os ouvintes, um prazer estar com vocês para mais 30 minutos de Espiritismo. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre educação, na perspectiva da infância, da juventude, até a adolescência e seus desafios. Hoje nós avançamos um pouco mais, começando por um tema fundamental, que são os limites, né? E eu gostaria de entender com vocês por que os limites são tão importantes no processo educativo do espírito. Nós podemos já observar lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, em que os espíritos dizem a Kardec que quando nós extrapolamos os nossos limites, nós somos punidos pelo sofrimento. Logicamente que isso num contexto das leis divinas, né? Então, punição no sentido de consequência, não no sentido de um julgamento por um tribunal, né? Ou por Deus que seja, né? Mas sim como consequências das nossas atitudes. Então, quando extrapolamos os nossos limites, passamos por dores. Podemos passar por dores. É fácil entender isso, né? O nosso próprio organismo, ele tem os seus próprios limites, por exemplo, do esforço, da dor, da alimentação, de sono e vigília. Então, o nosso próprio organismo já tem seus limites. Quando nós extrapolamos o nosso limite, por exemplo, ficamos muitas horas sem dormir por alguma razão, e formos, por exemplo, dirigir um carro ou qualquer outra atividade que envolva uma maior responsabilidade, nós estamos assumindo um risco, que é de gerar um acidente, inclusive a própria morte ou de terceiros. Isso é a consequência natural de eu extrapolar o meu limite. Se eu ando em alta velocidade com o meu carro numa estrada, eu estou assumindo o risco de um acidente. Ou qualquer outra situação. Quando eu me alimento em excesso, eu também estou assumindo o risco das doenças provenientes desse excesso ou das dores, dos incômodos, dos problemas que vêm disso. Então, é da lei divina que nós temos os nossos limites, tanto do ponto de vista físico, material, quanto do ponto de vista espiritual, moral. Então, transferindo isso para as nossas atitudes morais ou nos nossos relacionamentos também, quando nós extrapolamos um limite, nós temos que arcar com as consequências, né? A doutrina espírita não é uma doutrina de obrigações e de proibições, é de liberdade e responsabilidade. Então, está implícito na lei divina a liberdade e a responsabilidade. Porque o espírito é livre, né? Nós não conseguimos impedir a liberdade do espírito de pensar, isso está no próprio livro dos Espíritos, nas leis morais também, e nem de se manifestar, manifestar as suas ideias, manifestar as suas escolhas. O espírito é livre dentro daquela condição evolutiva em que nós nos encontramos, de uma liberdade relativa. Mas somos responsáveis. Então, isso é muito importante, nós precisamos deixar isso muito claro para as pessoas, para os espíritos, sejam eles na condição de adultos, mas principalmente de crianças e adolescentes, porque nós não somos eternos, nós não vamos ficar para sempre junto a essa criança e a esse adolescente. Nós vamos passar, nós vamos deixar de estar com eles pela própria desencarnação ou outro motivo. Então, nós precisamos mostrar a esses espíritos que estão na condição hoje de nossos educandos como crianças e adolescentes que as atitudes deles têm consequências. Portanto, a liberdade deles tem limites para o próprio bem deles. Se nós amamos nossos filhos,
e eu acho que todos nós amamos nossos filhos, nós precisamos deixar muito claro: olha, a sua liberdade tem limites. As suas escolhas geram consequências. Não serão os pais que terão que arcar com as consequências das atitudes de seus filhos, são eles. Porque é da lei, e isso é amorosidade. Amorosidade é amar o nosso filho, nosso educando, né? Ou seja, o neto, o sobrinho, aquele que está na nossa responsabilidade. Amar é mostrar a eles que as atitudes deles têm consequências e que eles é que terão que arcar com elas. O Osmar falou muito bem, mas eu queria salientar o seguinte, né? A questão da liberdade, às vezes por ilusão, um adolescente, um jovem, um adolescente, a criança, pode compreender a liberdade, eu posso fazer tudo. Né? Então, é nesse sentido que o Osmar fala, né? Que há de se deixar claro para esse indivíduo, para esse espírito, que existe um limite para tudo. Por quê? Porque todos os nossos atos geram consequências, como o Osmar disse brilhantemente. E aí, vale a pena a gente salientar que dentro da educação, a educação que os pais vão imprimir nesses, os pais, os responsáveis, é, assim, ensinar para esse jovem, esse adolescente, o que é ser livre. Porque ser livre, o espírito só é realmente livre aquele que cumpre com todas as leis, né? As leis divinas. Aquele que cumpre com todas as leis, ele é totalmente livre. Só que nós, na condição que nós nos encontramos, nós não somos ainda totalmente livres. Por isso, nós necessitamos desses limites, e quem nos dá esse limite é a moral. Né? Então, se eu não abastecer essa criança, esse adolescente, de conceitos, de aprendizado na moralidade, é muito difícil ele fazer escolhas. Né? Por quê? Porque ele vai fazer escolhas dentro daquilo que ele conhece. Né? Então, a importância da educação moral, que se dá primeiramente na família, né? Depois se estende para a sociedade, mas primeiramente na família, e entender que liberdade é disciplina, é respeito, né? Respeito por mim mesmo, pelo próximo, né? É tolerância, é olhar o outro nas limitações que o outro tem, e olhando para mim mesmo, sabendo que eu também tenho limitações. Então, e isso a gente leva para depois, como adulto, claro, jovem também, mas falando já na fase adulta, nós levamos isso para a nossa existência toda na fase adulta, já com uma condição muito mais madura. Porque o que nós estamos percebendo hoje, né? Se a criança ela não tem noção de limite, ela vai chegar na fase da adolescência extrapolando todos os limites. Eu não estou dizendo nem só de leis divinas, mas as leis da própria sociedade, né, que nós percebemos isso hoje claramente, e aí torna-se um adulto onde ele não tem esse alicerce moral para tomar decisões mais assertivas no campo da moralidade. Então, isso é tarefa dos pais. Mas é muito difícil na sociedade que nós nos encontramos. Difícil, o processo educativo é um processo complicado, difícil, complexo. Mas se Deus nos deu essa missão, essa tarefa, é porque nós somos capazes. Porque Deus, na sua misericórdia infinita, Ele nos dá a tarefa para que nós possamos evoluir junto com aquele, que é uma questão de relacionamento, né? Junto com aquele que nós trazemos para nos relacionarmos, e alguns na forma de tutelados. Então, esse é complexo, porque envolve muitas pessoas, né, nesse relacionamento, e envolve também as nossas mazelas. Então, a partir do momento que eu vou educando o outro, eu tenho que me educar também. Né? Porque nós já falamos no programa passado a questão do exemplo.
O jovem precisa ter a confiança de ter um exemplo forte, né? Um exemplo dentro da família. E com relação à disciplina, começam com pequenas tarefas de disciplina, né? Do dia a dia. E aí ele vai adquirindo essa disciplina que leva para a sua vida toda, né? Não estou dizendo para a vida toda essa existência, vida como espírito mesmo, né? E entender que toda ação leva a uma consequência. E Osmar falou muito bem também que essa consequência não são consequências dos pais. Esse adolescente vai ter consequências e ele entender que ele vai abraçar essas consequências. Então, se ele compreender tudo isso e for educado dessa maneira, fica mais claro para ele dar os seus passos. Então, muitos de nós somos criados assim, né? Olha, você fez isso, tem tal consequência. Você faz aquilo, tem tal consequência. E não na punição e no medo. Porque a punição e o medo, a criança ela não entende muito. Então, eu não faço apenas por medo. E, na verdade não é isso. Ela tem que compreender o porquê eu não devo fazer aquilo que consequentemente vão me trazer prejuízos. Então ela compreende que traz prejuízos para ela mesma, para a sociedade, para os pais, e aí nós saímos do medo e chegamos numa coisa moral. Ele compreende que eu não posso, porque isso fere aos meus pais, ao meu próximo, a mim mesmo. E aí ele vai tomando passos mais firmes nessa senda do progresso, que é o que todos nós viemos fazer aqui, né? É nos melhorarmos, porque às vezes tem um jargão, né? Ah, que você veio fazer nessa existência. Ah, eu vim me melhorar. Realmente é isso que nós viemos fazer, mas é o como eu faço isso que é o mais importante, né? Nós temos tarefas para fazermos aqui, e não são tarefas para o outro, são tarefas destinadas a nós mesmos, que vão gerar consequências não só para mim, mas para o outro também. Então, eu vou firmando, eu vou criando laços com pessoas, né? Laços fortes de amizade, mas eu posso também criar inimizades. Eu posso criar condições que eu nem necessitaria nessa existência, né? Então a gente sempre fala isso. Eu tenho que sair daqui melhor do que quando cheguei. Então, isso o jovem já consegue, o adolescente já consegue entender, né? Eu estou me aprimorando, então eu tenho que sair daqui, dessa existência, muito melhor do que quando eu cheguei, né? E não com mais débitos. Seria nesse. Inclusive, Kardec fala no Livro dos Espíritos, nós já comentamos isso no episódio anterior, que sem educação não pode haver segurança social. Essa segurança social, ela é a segurança pública mesmo, né? É a segurança da a gente poder andar na rua à noite, de dia, em qualquer lugar, confiando nas pessoas. O coisa que em muitos lugares nós não conseguimos fazer, não só no nosso país, como em outros. Isso denota uma falta de educação das pessoas em relação à convivência. A convivência mútua, ou seja, nós não conseguimos conviver harmonicamente em sociedade. Então nós precisamos mostrar aos espíritos que todos nós temos obrigações, claro, temos também direitos, mas temos obrigações em viver em sociedade. Ora, nós vamos viver numa sociedade no mundo espiritual após desencarnarmos. Então nós precisamos aprender a viver em sociedade de uma forma ou de outra, porque vamos viver em sociedade tanto encarnados quanto desencarnados. Então a segurança social só pode haver com um processo de educação. E essa educação, como nós já comentamos neste episódio no anterior, se dá por esse processo de mostrar limites para os espíritos, né? Como nós estamos comentando aqui. A outra coisa importante é com relação ao jovem, né? Como foi comentado hoje, o jovem precisa usufruir da participação na sociedade, começando por ser aceito num grupo. Então ele tem a necessidade de aceitação, de pertencimento. Esse grupo pode ser, por exemplo, um clube esportivo, pode ser um trabalho artístico, pode ser na própria escola ou num curso livre que ele faça
paralelamente à escola, enfim, ou num grupo que tenha algumas características que às vezes o jovem nem está muito afinizado, como violência, agressividade, preconceitos, mas ele acaba fazendo o que o grupo faz por desejo de pertencimento. Então nós ficamos aqui com uma grande alternativa positiva para o jovem, que é a casa espírita. Porque a casa espírita vai ter então a mocidade espírita, que é um espaço em que o grupo é saudável. E aí você tem uma alternativa saudável para esse jovem que precisa realmente estar entrando na sociedade através de grupos. E também eu gostaria de reforçar aqui a fala do Divaldo Franco no livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, em que ele diz que a educação espírita, trazendo a evangelização infanto-juvenil à luz do espiritismo, é tarefa de emergência, mais que de urgência. Então, educação espírita é tarefa de emergência. Eu transcrevi essa fala como título de um artigo que eu publiquei depois na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Quem tiver interesse pode consultar na internet, no Google ou no próprio site da Federação Espírita Brasileira, da revista Reformador, esse artigo. Educação, tarefa de emergência. Então, mais do que de urgência, é emergência, é emergencial que nós eduquemos nossos jovens, nossas crianças. E não é aquela fala que, como o Adriano lembrou a semana, o episódio anterior, né? Que é: vou deixar a criança crescer, meu filho crescer, e depois ele vai escolher a religião que ele quiser seguir. Não, nós temos que oferecer aquilo que nós entendemos mais adequado, que é o conhecimento espírita. E lembrando também a fala de Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer uma série de coisas, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque as consequências serão dolorosas. Por mais que aparentemente seja prazeroso ou seja vantajoso financeiramente, se não for moral, se não for legal, é melhor não fazer. Porque a dor futura é certeza. Então é melhor não fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Primeiro a gente tem que olhar: olha, isso é moral? Está alinhado aos ensinos de Jesus? É legal? Está dentro da legalidade das leis humanas? Eu posso fazer. Mas se não, é melhor não fazer. Embora seja muitas vezes vantajoso financeiramente ou emocionalmente, às vezes, né? Ou em termos de prazer. Mas é melhor não fazer, porque depois as consequências virão. E pensando no papel da família, quais são hoje os maiores desafios que as famílias enfrentam nessa educação moral, nessa educação espiritual das crianças e jovens que estão ali sob sua tutela? Uma coisa que eu vejo assim muito presente em algumas famílias, né, é principalmente esse contato, né, essa interação entre aqueles espíritos que estão na família. Porque como o Osmar falou, né, a gente precisa ter um ambiente, um local onde a criança, o educando, ele possa ter oportunidades para entender, para compreender. E muitas vezes os próprios pais, os próprios educadores não oferecem essas oportunidades. Então precisa principalmente de uma relação, de um estreitamento, né, de uma ligação entre esses espíritos que por muitos motivos materiais, vamos dizer assim, né? Falta de tempo, relações muito mais financeiras, correria do dia a dia, né? Essa relação, esse estreitamento não se faz presente, né? E para uma educação ativa é necessário de muito a presença, o convívio, né? Na rotina do educando, né? Do espírito educando, a presença do educador, né? É bem lembrado, né, Guilherme, essa falta de tempo e uma questão assim, eu ouvi acho que ontem de uma jovem de uns 30 anos aí, adulta já, mas falando assim: nossa, como nós vivemos num tempo muito acelerado, né? Então, esse acelerado que ela quis dizer é com relação à materialidade mesmo, né? Então, as pessoas querem tudo para ontem, e esse tudo para ontem é com relação à matéria. E aí
como o Guilherme falou, às vezes essa falta de tempo não permite a troca dentro do lar, né? Fica cada um no seu canto, hoje com a questão das redes sociais, celular, cada um num canto da casa. Então, retornar esse convívio do lar, convívio doméstico. Eu e os Marcos somos mais velhos, nós tínhamos esse convívio. Eu me lembro que nós brincávamos, né? Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, nós tínhamos aquela coisa, né? De à noite, estávamos todos juntos, todas as refeições nós estávamos juntos. E hoje, com esse aceleramento, né? Então a gente está acelerado, é, falta um tempo, né? E eu costumo dizer que tempo é uma coisa assim que você faz, são escolhas, você escolhe o que é mais importante, né? Então, a partir do momento que você tem uma família, você tem que fazer escolhas do que é mais importante, né? E uma outra coisa também que me chama atenção, às vezes a permissividade. Olha, eu preciso que meu filho me ame, então eu vou ser mais permissivo. Não, o filho vai te amar, mesmo você sendo rígido. Não, mas não é uma rigidez da questão do autoritarismo, mas é o sim, sim e o não, não. E bancar isso daí, porque isso é educação. Então, às vezes, eu quero ser mais permissivo, porque como falta tempo, então o tempo que eu tenho, eu vou. Tudo isso gera consequência, porque a criança ela não consegue entender o que é o certo e o errado ainda. Então, o sim, sim, o não, não vai trazer o que é o certo, o que é errado. A minha própria postura vai mostrar isso, mas eu tenho que conviver, porque ele tem que conviver com esse pai e com essa mãe para entender qual é a postura do pai e da mãe. E a postura do pai e da mãe tem que ser uma postura condizente com aquilo que é a sua fala. Porque às vezes eu falo algo, mas eu ajo de maneira diferente. Então, é a necessidade de nós irmos nos educando também. A educação que nós vamos passar para os nossos filhos tem que ser a mesma que está acontecendo comigo, né? Porque não é assim, pais perfeitos para educar filhos à perfeição. Não, são pais ainda no processo educativo, no mundo de provas e expiações, educando outros espíritos que estão na mesma, às vezes na mesma condição. Então, é essa troca que vai fazer com que eu possa ter coerência entre o que eu falo e o que eu pratico, dar essa educação espiritual para os meus filhos. Nós estamos falando aqui da casa espírita, da doutrina espírita, desse conhecimento que quem já tem os filhos, isso deve vir já desde muito pequenininho, né, da barriga da mãe já. Né? Porque a gente sabe que o espírito já está ali ligado, eu já vou trazendo essa, essa educação espiritual para ele, e não delegar isso para terceiro. Quando ele for para evangelização, ele vai aprender. Não, ele vai aprender no lar e se estende a evangelização, né, a casa espírita, e realmente lá também ele vai ter, mas que ele também tenha esse conhecimento dentro do seu próprio lar. E, e manter essa rotina, né? Dentro da nossa casa, essa rotina. Saber que nós podemos contar com a prece dentro do lar, né? Então, eu conto com os meus pais que me educam, mas meus pais estão lá, eles também contam com Deus, com a espiritualidade amiga, trazendo isso para o seu filho, que ele pode confiar, que ele nunca estará sozinho, ele tem os pais dele encarnados aqui, junto com eles, mas ele tem também os amigos espirituais, que também sempre vão estar amparando. Isso vai dando segurança para essa criança, para esse jovem, seguir entendendo assim, da forma mais natural possível, né? De que se eu estiver fazendo, cumprindo com as leis, tudo estará correto. É de novo aquela frase do Paulo, né? Tudo me é permitido, né? É tudo permitido, mas nem tudo me convém. Então, mostrar para o jovem, para a criança, o que me convém, o que é mais importante para mim. E que
Às vezes, o mais importante fica na materialidade. Nós precisamos tirar um pouco da materialidade e falar, olha, o que realmente é importante para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento moral. Claro que faz parte, nós estamos encarnados. Ele tem que estudar, ele tem que ter uma profissão, ele tem que ter um emprego, tudo isso é importante. Mas, além de tudo isso, existe ainda por trás de tudo isso a questão moral e o crescimento espiritual que está além, né? Essa materialidade vai auxiliá-lo, mas esse crescimento espiritual está além de tudo isso. E para complementar, né, acho que vale a pena a gente pensar que nós fazemos parte de uma família, não é por acaso. Então, antes, além de estarmos só envolvidos, nós precisamos estar comprometidos com essa família. Eu sempre trago um exemplo que é engraçado, né? As pessoas riem, mas eu acho que fica a imagem que é daquele prato famoso da culinária nacional chamado bife a cavalo, que nós conhecemos bem, tem um pedaço de carne, um bife com o ovo frito em cima. É o bife a cavalo, que tem três animais: o boi, que está comprometido porque entrou com a própria carne, a galinha, que está comprometida porque entrou com o ovo, e o cavalo, que só entrou com o nome, só está envolvido, né? Então, qual é a nossa participação na nossa família? Nós estamos comprometidos ou só estamos envolvidos? Ou seja, nós somos um hóspede da nossa casa, nós somos um turista na nossa casa, nós não sabemos bem o que está acontecendo com os nossos entes queridos que lá vivem, nós passamos por lá de vez em quando e quando passamos ficamos nas redes sociais, estamos só envolvidos ou realmente estamos comprometidos? Abrimos mão muitas vezes dos nossos próprios prazeres e desejos e ideias em prol da harmonia familiar. Então é isso, né? Estar comprometido, comprometido na formação familiar, na união de duas pessoas, conjugais, e também na educação daqueles que virão, né? Dos seus filhos, sejam eles adotivos ou biológicos, porque é um compromisso, é um comprometimento assumido na espiritualidade. Então não é só estar envolvido. Isso acho que ajuda muito no processo de educação. Mas claro que com o exemplo, né? Nós aprendemos na doutrina espírita que fundamental é o exemplo dentro e fora do lar. Não dá para ser duas pessoas diferentes, uma dentro e uma fora do lar. Nós temos que buscar ser a mesma pessoa, embora seja muito difícil isso, mas nós precisamos ser, porque nosso educando vai nos observar dentro e fora do lar, inclusive nas redes sociais. As redes sociais mostram também, quando nós postamos alguma coisa, mostra a nossa intimidade. Então eu também estou educando, sendo exemplo ou deseducando, né, pelas redes sociais. Então é um contexto e eu preciso me transformar a minha intimidade à medida que também busco trabalhar a educação daqueles que estão comigo. Possamos então, né, refletir sobre o nosso papel como educadores no lar, no centro espírita e na sociedade como um todo, lembrando que educação é um compromisso, né, é um compromisso com o futuro dos espíritos que estão ali sobre nossa responsabilidade. E para a gente finalizar, gostaria de ver com vocês se vocês têm alguma bibliografia que gostariam de deixar para os nossos ouvintes. Nós citamos já no episódio anterior, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, e o Educação segundo o Espiritismo, de Dora Encontre. Muito obrigado, gente, por nos acompanhar em mais um episódio. Lembrando que a gente tem o nosso e-mail, o nosso canal de comunicação, através do e-mail espiritismoem30@gmail.com, onde você pode enviar suas perguntas, suas sugestões, suas dúvidas. Desejamos uma ótima semana e ótimos estudos para vocês. Grande abraço.